Você prefere centralizar o poder na reitoria ou compartilhar entre os campos as decisões e ações? Não cabe ao diretor definir, eu não sou candidato a reitor, né? Então não cabe ao diretor definir se vai centralizar o poder na reitoria ou entre os campos. Mas eu peguei essa pergunta aqui porque está muito em voga, muito em discussão a questão da centralização ou descentralização. Gente, a centralização que existiu não foi feita pelo Caio e nem vai ser desfeita pelo Kleber. A centralização foi feita na lei. Na lei. No dia que criou o Instituto Federal, juntou 3 autarquias e disse: o reitor vai ser o ordenador de despesas, o reitor vai ser o responsável por tudo que tiver patrimônio, compras e tudo mais, editais, o reitor é o responsável por tudo isso. Pronto, foi feita a centralização. Não é possível, beira até a irresponsabilidade, um reitor falar que vai devolver ao campus todas as operações, essas básicas de compra, não é possível uma coisa dessa. Beira a irresponsabilidade, porque ele é o responsável e ele vai abdicar disso. Isso, então, além do mais, como é que num sistema eleitoral, onde pode ter um diretor contrário ao reitor, o reitor vai delegar para esse diretor e assinar embaixo de tudo que esse diretor faz? Né? Não é possível isso. É possível, sim, descentralizar algumas ações. Algumas ações. E o Campus Ouro Preto já está reivindicando diversas dessas ações. Até para desonerar a reitoria. Os concursos públicos. Nós sempre fizemos, hoje a reitoria está fazendo, não precisa. Nós fazemos. O Caio, que é o reitor, ele precisa saber por que nós estamos contratando, que servidor nós estamos contratando, que é a responsabilidade dele. Porque senão alguém faz igual o Cefet Minas Gerais fez, que saiu contratando gente aí, e hoje está passando por uma das maiores crises da sua história, por causa da irresponsabilidade do diretor do Cefet MG, que saiu contratando a esmo sem obedecer à lei. E isso poderia acontecer. É claro, o Caio então tem que autorizar o concurso público. Mas deixa a gente fazer. A gente faz, a gente sempre fez, isso desonera lá e é uma forma de descentralização. Então é isso, alguma coisa dá para operar aqui. Agora, que o processo é centralizado, que a parte de compras pesadas, que as licitações terão que ocorrer na reitoria, isso é inevitável. Além do lado bom disso, né? A economia que já se fez com as compras, né? Comprando mais, você compra mais barato. Qualquer pessoa sabe disso. Comprando em quantidade, você compra mais barato. E isso o Instituto está economizando aí 25%, parece, em média, nas compras que estão sendo realizadas. Isso é ótimo, do ponto de vista da gestão pública, porque dinheiro público tem que ser tratado com seriedade, é absolutamente recomendável. Professor, agora suas considerações finais. Eu quero aproveitar que eu estou falando aqui num blog de história, que é a minha área, e contar um pouco da história da construção do Instituto Federal, que é um marco, assim, da história dessa instituição nossa. Foi doído demais, foi difícil demais. O ministro soltou um edital público para as instituições entrarem livremente, mas não era livremente. Ele já tinha um desenho de como seria a distribuição de institutos. E Minas Gerais teria 4 institutos apenas. O Instituto Norte de Minas, o Instituto Triângulo Mineiro, o Instituto Sudeste de Minas e o Instituto do Sul de Minas. Não ia ter um instituto no centro de Minas, porque o Cefet-MG, que eles entendiam que deveria assumir esse instituto, não quis entrar. Aí, quando o Cefet peitou, eles falaram: então nós vamos pegar esse instituto e vamos mandar para outro estado, para retaliar. E nós, Ouro Preto, São João Evangelista, Bambuí, não sei por que razões geográficas, fomos mandados lá para o sul de Minas. A nossa reitoria seria lá em Pouso Alegre, e a 700 quilômetros daqui. E seríamos assim capitaneados
pelas escolas agrotécnicas de Inconfidentes, Machados e Muzambique, escolas boas e bonitas, mas escolas mais acanhadas e cidades pequenas. O que aconteceu? Nós fizemos o melhor projeto, nós falamos, nós não vamos para o sul de Minas, não vamos. E aí entramos no edital peitando o Ministério e fizemos o melhor projeto de efetização, justificando, mostrando que Minas Gerais ia ser o único estado sem um Instituto Federal, uma política importante do governo Lula, que os 60% do PIB, Minas Gerais seria a única, Belo Horizonte seria a única capital sem o Instituto, 60% do PIB mineiro estaria de fora do Instituto, e o ministro ficou, nossos argumentos foram tão fortes que o ministro ficou sem condição e teve que arranjar um quinto instituto para a gente. Chamou o quinto, montou o quinto instituto e nós viramos Instituto Federal Minas Gerais. No nosso projeto, a gente estava naquela ideia de região, a gente ainda pôs o nome Instituto Federal Centro Minas, mas ele nos concedeu Instituto Federal Minas Gerais, que até leva a força. E realmente nos tornamos, aí depois veio Bambuí, veio São João, as UNEDs e as outras incorporações, e nos tornamos o maior instituto de Minas. Um instituto empoderado, forte, com um orçamento de 150 mil reais, enfim, um instituto realmente grande. Tudo isso que eu estou falando aqui da história dessa... e Ouro Preto tomou a liderança desse processo. O reitor é de Ouro Preto. O reitor é de Ouro Preto. E Ouro Preto assumiu a liderança desse processo. O nosso reitor, nosso diretor tornou-se reitor do Instituto. E liderança tem custo. Nós tivemos que montar um instituto em Belo Horizonte. Foi uma revolução administrativa. Ouro Preto pagou caro por isso, por essa liderança. Os processos internos se tornaram muito mais difíceis. Quadros importantes, pessoas importantes tiveram que ir para Belo Horizonte, se estabelecer lá, o sacrifício pessoal das pessoas, né, se estabelecendo em Belo Horizonte para garantir essa liderança. Estou contando essa história pelo seguinte: a gente não pode passar essa liderança, entregar de mão beijada para um outro campus. Não por ser São João evangelista, não tem nada contra São João, ele pode aspirar à reitoria sem problema nenhum, mas Ouro Preto não pode permitir entregar todo esse esforço, agora que o Instituto se consolida, para outra liderança. E quem garante essa liderança, para garantir essa liderança, a permanência da liderança de Ouro Preto no conjunto do Instituto, tem que votar em Arthur e Caio. Caio porque é o candidato a reitor, Arthur porque é o diretor que apoia esse reitor. Votar no diretor de São João votar no diretor de São João representa votar contra Ouro Preto. E votar em candidato que defende o diretor de São João representa enfraquecer a posição de Ouro Preto no conjunto.